Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender quais são os critérios para realizar a multiplicação de matrizes e efetuar a multiplicação de matrizes. Então nós vamos aprender hoje, pessoal, como nós vamos fazer para multiplicar duas matrizes. É fácil? Sim, pessoal, é fácil, mas precisa ter atenção ao que a gente está fazendo, ok? Então acompanhe aqui comigo. Você já sabe multiplicar um número por uma matriz, mas como será que multiplicamos duas matrizes? Então nós vamos falar sobre isso hoje, pessoal. Será que existe algum critério? Com certeza, né? Então vamos entender tudo isso, como realizar a multiplicação entre duas matrizes na aula de hoje, né? Acompanhe a notícia. Brasileiros estão comendo mais fora de casa e consumindo mais alimentos prontos, diz quem? Diz o IBGE. Notícia tirada no dia 4 de 10 de 2019, às 10 horas, atualizada há 2 anos, do G1, Rio de Janeiro, ok? Atualmente, as despesas das famílias com alimentação fora de casa aumentou em relação aos últimos anos. Em 2003, por exemplo, 75,9% dos gastos com alimentação era para consumo em casa, enquanto em 2018, 67,2% foi a marca desse percentual. Ou seja, os brasileiros têm preferido consumir mais alimentos prontos. E quem ganha são os restaurantes. Acompanhe a situação, pessoal. Um restaurante oferece 3 opções de refeições para a viagem: pequena, média e grande. Veja nos quadros a quantidade de refeições vendidas nesse restaurante durante 2 dias e o preço de cada uma delas. Então aqui, nas tabelas, nós temos, pessoal, a quantidade de refeições vendidas, pequena, média e grande, na sexta-feira e no sábado. E qual é o valor cobrado por uma refeição pequena, por uma refeição média e por uma grande, ok? Até aqui fácil de visualizar, né? Agora, vamos escrever a matriz A de ordem 2 por 3 para representar os dados do primeiro quadro e a matriz B de ordem 3 por 1 para representar as informações do segundo quadro. O que significa, pessoal? Nós temos aqui mostrado num quadro, ou poderia dizer até numa tabela, essas informações. Agora, nós vamos representar todas essas informações aqui, pessoal, em matriz, ok? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, basta eu pegar aqui ó, as informações 21, 35, 15, na ordem que apareceu, e transformar a matriz A. Essa matriz A, qual que é a ordem da matriz A, pessoal? 2 linhas e 3 colunas, ela é uma 2 por 3. A próxima, que fala sobre o preço das refeições, vou transformar na matriz B. Ela é a matriz B 3 por 1. O que significa isso, pessoal? 3 linhas e uma coluna, ok? Para saber quanto esse restaurante arrecadou, efetuamos o quê, pessoal? Efetuamos a multiplicação entre duas matrizes. Então, eu vou pegar e vou multiplicar ó, cada elemento da minha primeira linha por cada elemento da minha primeira coluna, ok? Na sequência, vou multiplicar cada elemento da segunda linha por cada elemento aqui da primeira coluna. Por que eu sei que eu posso fazer isso, pessoal? Porque eu tenho que observar sempre, a gente vai falar isso no decorrer da aula, a condição de existência. O número de colunas é igual ao número de linhas da outra matriz. Então, isso torna possível fazer a multiplicação de matrizes. A ordem da matriz que eu vou obter é uma 2 por 1, correto? Então, mais além eu vou explicar mais sobre isso para vocês. Mas agora vamos entender a multiplicação. Então, olha só. Peguei cada elemento da primeira linha, que corresponde à sexta-feira, e vou multiplicar aqui. Então, ficou 21 vezes 11, mais 35 vezes 14, mais 15 vezes 18. Resultado das multiplicações e depois da soma dos valores, resulta em R$ 991, que ela vai arrecadar na sexta-feira. Agora, a segunda linha representa o sábado. Se eu quiser saber quanto vai arrecadar, basta eu pegar cada elemento do sábado e multiplicar aqui, ó. Então acompanhem comigo. Vai fazer 30 vezes 11, mais 47 vezes 14, mais 18 vezes 18.
Fiz as multiplicações, pessoal, não posso esquecer de somar os valores. Quando eu faço a soma, eu chego no valor de 1.312, que é quanto vai arrecadar no sábado vendendo essas refeições, ok? Esses resultados podem ser registrados em uma matriz C, de ordem 2 por 1, denominada matriz produto, de A por B, a qual indicamos A vezes B. A vezes B, pessoal, indica a matriz A multiplicando pela matriz B, que obtém-se a matriz C, matriz resultante. Matriz resultante é 991, que eu vou obter em reais com a venda na sexta, 1.312, que eu vou obter em reais no sábado com a venda das refeições ali. Aqui, pessoal, nessa parte eu vou falar um pouquinho mais sobre a condição de existência. Então, olha só, observe como é feita a multiplicação de matrizes A, de matrizes. A multiplicação de matrizes só é possível porque a quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de B. Então, a condição de existência é essa, pessoal. Eu só posso fazer a multiplicação de matrizes se aqui o meu número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz que eu quero multiplicar. Se for diferente, já não é possível fazer a multiplicação, ok? A matriz resultante desse produto, ela tem uma ordem específica e tem que ser seguida. A ordem da matriz C que eu vou obter, ela vai ser 2 por 1. Número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Então, a matriz 2 por 1 será a resultante. Então, esse é o detalhe para a gente saber se a gente pode ou não multiplicar matrizes. Se eu posso multiplicar, qual vai ser a ordem da matriz resultante, ok? Então, aqui, pessoal, continua falando exatamente isso que eu expliquei detalhadamente ali para vocês. Então, diz o seguinte: dadas as matrizes A com o elemento A e J de ordem M vezes N e B, B e J de ordem N vezes P, o produto A por B é a matriz C com o elemento C e J de ordem M vezes P, em que cada elemento C e J é a soma dos produtos dos elementos da linha I, da linha I de A pelos elementos da coluna J de B, tomados ordenadamente. Indicamos o produto dessas matrizes por A vezes B ou AB, sem o sinalzinho aqui. As duas maneiras estão corretas, né, pessoal? Então, tudo isso, pessoal, o professor explicou detalhadamente para vocês. Como saber se eu posso fazer a multiplicação das matrizes? E se eu posso, qual é a ordem da matriz resultante? Vou falar mais uma vez aqui para ficar bem claro, pessoal. Eu só posso multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, ok? Se for diferente, não posso realizar a multiplicação nem começo o cálculo. Se eu consigo multiplicar, se aqui os números de coluna e o número da linha da outra é igual e eu consigo multiplicar, qual é a ordem da matriz resultante que eu vou obter? Essa é a ordem. Número de linhas da primeira e número de colunas da segunda. Então, a ordem M vezes P, ok? Vamos fazer isso, tentar entender melhor, pessoal, fazendo um exercício. Então, vamos lá. Uma indústria fabrica 3 modelos diferentes de rádios, P, Q e R. A tabela 1 mostra o número de teclas e alto-falantes usados em cada modelo. E a tabela 2 mostra a produção que a fábrica pretende atingir nos meses de novembro e dezembro. Então, olha só. Tabela 1 mostra quantidade de teclas que eu preciso para fazer o modelo P, Q e R. Quantidade de alto-falantes que eu preciso para a produção dos rádios P, Q e R, ok? A tabela 2 mostra o que eu pretendo, a quantidade que eu pretendo obter no mês de novembro e de dezembro do rádio P, Q e R, ok? Vamos continuar aqui. A pergunta, o que nós devemos pensar é: quantas teclas e quantos alto-falantes serão necessários para a produção nesses 2 meses? Então, como que eu vou fazer, professora? Primeiro, gente, todas essas informações que estão na tabela 1 e na tabela 2, nós vamos transformá-las, transcrevê-la para uma matriz. Então, eu vou fazer a matriz aqui, que vai conter o elemento 10, 12, 15, 2, 2 e 4. Idem
para a segunda matriz. Então, vou ter a matriz A e a matriz B. Agora, a partir do momento que eles estão ali nas matrizes, eu vou ver, posso multiplicar essas duas matrizes? Será que o número de colunas é igual ao número de linhas da outra? Se sim, então eu sei que eu vou pegar e vou usar aquela regrinha lá. Pego cada elemento da primeira linha e multiplico por cada elemento da primeira coluna. Então, tentem fazer, pessoal. Tentem fazer o que vocês conseguirem. No momento eu sei que está parecendo meio difícil, mas quando vocês forem acompanhar a correção, vocês vão conseguir ver realmente se vocês fizeram certo, se vocês foram por um caminho correto, tá? E é só a nossa primeira aula sobre isso, né, pessoal? Então, vamos com calma. Mas tentem fazer lá. Já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Se sim, ótimo. Se não, não tem problema, pessoal. Como eu falei, é a nossa primeira aula sobre multiplicação de matrizes. Muita gente tem dificuldade, então vamos devagar, vamos ver até onde vocês foram, qual o caminho seguiram.
Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, pessoal, é transformar esses quadros, essas tabelas, em matrizes. Então, foi isso que eu fiz aqui. Acredito que todo mundo conseguiu fazer. A matriz A ficou sendo representada por 10, 12, 15, 2, 2 e 4. A segunda matriz pela quantidade que eu pretendo, né, que eu pretendo produzir. 800, 1000, 50 e tal. Exatamente as informações que estavam ali no segundo quadro, né? Ok. Estando numa forma de matriz, consigo visualizar a matriz A, consigo visualizar a matriz B. Agora nós vamos para a multiplicação. Podemos fazer a multiplicação, pessoal? Sim, podemos. Olha só. O número de colunas. Quantas colunas nós temos? 3. É igual ao número de linhas? Sim, é igual. Então, eu posso fazer a multiplicação. Qual vai ser a ordem dessa matriz, pessoal? A ordem dessa matriz, eu já sei que vai ser a quantidade de linhas com a quantidade de colunas, é uma 2 por 2. Então vamos começar, pessoal. Pego todos os elementos da primeira linha e multiplico por todos os elementos da primeira coluna. Então olha só, 12 vezes 800 mais, perdão pessoal, falei 12, é 10. 10 vezes 800 mais 12 vezes 1000 mais 15 vezes 500, ok? Mostrei aqui o passo a passo para vocês. Pego todos os elementos da segunda linha e novamente vou multiplicar pela primeira coluna. Então, olha só, 2 vezes 800 mais 2 vezes 1000 mais 4 vezes 500. Ó, demonstrei tudo aqui para vocês. Na sequência, pessoal, ó, vou pegar todos os elementos da primeira linha e multiplicar por todos os elementos da segunda coluna. Então, vai ficar 10 vezes 2000 mais 12 vezes 1500 mais 15 vezes 1000, ok? Agora eu vou pegar todos os elementos da segunda linha e novamente multiplicar por todos os elementos da segunda coluna. Então aqui, ó, 2 vezes 2000 mais 2 vezes 1500 mais 4 vezes 1000. Também, pessoal, fiz tudo aqui o passo a passo para vocês verificarem. Agora, pessoal, eu preciso resolver essas contas, né, pessoal? Quem é rápido, faz cálculo mental rápido, já poderia até ter resolvido de uma vez. Somei aqui, fiz a multiplicação de 10 vezes 800, a multiplicação de 12 vezes 1000, a multiplicação de 15 vezes 500 e somei os resultados. A soma deu 27.500. Realizei as multiplicações e na sequência somei também. Resultado aqui, pessoal, 5.600. Realizei as multiplicações, cada uma, e na sequência eu somei os resultados. Resultado aqui, 53.000. Multipliquei, multipliquei, multipliquei. Somei o resultado, somei o resultado, somei o resultado. Resultado final aqui dessa soma, 11.000. Então, vamos agora só representar melhor os dados dessa matriz resultante. Essa matriz resultante que eu acabei de obter, pessoal, ela representa o quê? Que para o mês de novembro eu vou precisar do quê? De 27.500 teclas. Vou precisar de 5.600 alto-falantes. Vou precisar no mês de dezembro de 53.000 teclas e no mês de dezembro vou precisar de 11.000 alto-falantes. Então fica fácil da gente entender do que está falando. Se eu transformar tudo em matriz e depois a resposta final, eu posso passar para a tabela novamente. Então, exatamente o que a professora acabou de falar para vocês aqui, mostrando na tabela, está escrito aqui, ok? Mais um exercício, pessoal. Então, vamos lá. Efetue o produto entre duas matrizes. Note que essa está bem fácil, pessoal. Primeira pergunta que vocês têm que fazer. É possível fazer a multiplicação entre elas? Se sim, qual vai ser a ordem da matriz resultante? Ok? Tente fazer no caderno, tente lembrar como que a professora fez as multiplicações e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Essa estava mais fácil, né? Então acompanhe aqui comigo a correção. Tenho a matriz A, tenho a matriz B. Primeira pergunta que eu devo fazer: posso realizar a multiplicação? Só vou poder se o número de colunas for igual ao número de linhas, né? Da primeira e da segunda. É igual? Sim, é igual. Então eu posso fazer. Qual vai ser a matriz resultante? A matriz resultante vai ser uma matriz 1 por 1. Como que eu vou obter essa matriz 1 por 1? Pego cada elemento da primeira linha, que só tem ela, e faço multiplicando pela primeira coluna, que também já só tem ela. Então vai ficar 2 vezes 1 mais menos 5 vezes 4. Mostrei aqui para vocês. 2 vezes 1, 2, mais menos 20. 2 mais menos 20, menos 18. Deu a matriz que eu falei que ia dar? A matriz resultante 1 por 1? Sim, professora, deu. Então, tudo certo. Então, na aula de hoje, pessoal, o que a gente falou, o que a gente viu? Falamos sobre a multiplicação de matrizes. A professora tentou deixar bem claro para vocês quando é possível multiplicar uma matriz, se é possível, qual a ordem da matriz resultante, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.